Evangelho de João, capítulo 10, eu vou ler do verso 19 ao verso de número 30. Diz assim o texto: Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Eterno Senhor, como acabamos de cantar, reconhecemos que Tu és o único digno de louvor, pois estás, ó Deus, assentado num alto e sublime trono e reina sobre todas as coisas. Agradecemos, ó Deus, porque mesmo pequeninos como somos, por meio de Jesus, somos, ó Deus Santo, convidados, convocados a nos achegar a Ti. E podemos, ó Deus Santo, pela iluminação do Teu Espírito, entender, compreender a Tua palavra. Cremos, ó Deus Santo, naquilo que o Senhor diz sobre a Tua palavra, que ela é perfeita, que ela é inspirada pelo Senhor, que ela nos conduz, ó Deus Santo, à vida e à piedade. E é nessa expectativa, Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor, esperando ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em alguns momentos aqui no Evangelho de João, você já pôde perceber que a pregação do Evangelho pode causar reações bem distintas, bem diversas. Talvez você, no seu dia a dia, ao testemunhar de Cristo, já tenha visto reações diferentes daqueles que ouvem você falar. Se você for, por exemplo, no capítulo 7, é possível notar que a genuína pregação do Evangelho, ela pode causar divisão, ela pode causar admiração, porém admiração sem compromisso. Pessoas que olhavam para aquilo que Jesus dizia, achavam uma coisa boa, mas não mudavam de vida. Mas a mensagem pode causar também ódio, pode trazer ódio às pessoas que estão ouvindo. E não são poucos aqueles que odeiam a Cristo e odeiam o Evangelho. Essas realidades, elas são todas ensinadas na Escritura. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, ele afirma que haverá um tempo em que os homens irão se recusar a dar ouvidos à verdade. No capítulo 10 de João, você está acompanhando a palavra sendo pregada novamente, e mais uma vez, pelo melhor dos pregadores, Jesus Cristo. O contexto precisa ser lembrado. Jesus havia curado um cego de nascença no templo, e este cego havia sido expulso daquele templo pelos religiosos, pelos fariseus. Jesus então fala a respeito da parábola do bom pastor. Conta que ele mesmo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele faz então uma distinção entre ele
e os fariseus, porque enquanto os fariseus estão tocando para fora do templo o cego, Jesus está acolhendo aquele rapaz, Jesus está recebendo aquele moço. E como pastor, Jesus disse também que é o grande responsável por recolher as suas ovelhas, para colocá-las todas juntas num só rebanho. Ele diz isso então aos judeus: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco de Israel. Ele estava falando dos gentios, e como eu disse na semana passada, isso inclui cada um de nós aqui em Vitória. Pessoas que no século 21 estão crendo no Senhor Jesus Cristo, porque foram trazidas pelo Supremo e Bom Pastor. E os versos que foram lidos hoje mostram que mais uma vez houve reações à fala de Jesus, houve reações àquilo que Jesus está pregando. Do verso 19 até o verso 21 é a reação imediata ao discurso de Jesus. Mas a partir do versículo 22, você já está em outro momento do texto e você vai perceber mais uma vez as mesmas reações. Nesse texto então é possível perceber algumas reações ao bom pastor. Jesus é o bom pastor, mas as pessoas não vão reagir da mesma maneira, as pessoas não vão reagir da mesma forma. Quais são as reações que você percebe aqui? A primeira delas: sempre haverá controvérsias diante do bom pastor. Veja o verso 19. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Quais palavras? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ninguém tira a minha vida. Eu entrego a minha vida para tomar de volta. São todas essas palavras que causam dissensão entre estes homens. Ele vai dizer que a sua entrega à morte não foi por coerção, a sua entrega à morte foi por amor, mas que ele está no controle de todas as coisas, pois ele vai dar a sua vida e ele vai reaver a sua vida. E os judeus agora estão divididos acerca daquilo que Jesus está falando. E aqui você percebe claramente, meus irmãos, o cumprimento daquilo que foi dito por Jesus e registrado por Mateus lá no capítulo 10, verso 34, quando Jesus disse assim para os discípulos: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, e sim espada. Palavras de Cristo, palavras do Senhor Jesus Cristo, que estão agora sendo vistas diante do seu discurso. Os homens estão discutindo, os homens estão em uma dissensão. A pessoa bendita de Jesus Cristo e o seu evangelho sempre irão causar esse tipo de reação, e é bom que estejamos muito bem preparados para isso. Quando você abre a sua boca para falar do evangelho, e você precisa fazer isso como testemunha, você precisa saber que pode haver confusão, que pode haver divisão, que pode haver controvérsias, e só quem é muito inocente que acha que estas coisas podem não ocorrer. Eu me lembro quando a Fernanda era ainda pequena, lá no CEMEI ali, ela chegou em casa um dia e falou assim: papai, a professora ensinou a orar na escola. E aí eu não gostei muito da história e fui lá conversar com a professora. Eu descobri que a professora era da seita universal. E então eu falei para ela, falei: tia, olha só, a minha filha disse que está ensinando a orar, e eu não tenho problema nenhum com oração, inclusive a minha filha ora em casa comigo, só que eu queria evitar que a senhora ensinasse a orar, para que não ensinasse diferente do que eu ensino em casa. E outra coisa, se a senhora tiver algum pai de aluno aqui que não seja protestante, que não crê em Jesus, um ateu, um muçulmano, a senhora vai ter problema. Ela falou: não, mas eu só falo sobre Jesus, né? O nosso Pai. Então aí já começou um problema para mim teológico.
E eu fui falar que Jesus não é o nosso pai, Jesus é o nosso irmão mais velho. E que é assim que minha filha aprende a orar. Então ela falou assim: não, mas Jesus não causa confusão, Jesus é universal. E eu fui para casa pensando assim: essa moça não tem ideia de quem é Jesus. Porque Jesus sempre causará controvérsias. Sempre. O mundo odeia a Jesus Cristo. Isso não é figura de linguagem. Isso é realidade. E quando o bom pastor está aqui falando acerca da sua obra, não é de se admirar que isso esteja acontecendo. O problema é que essa realidade, que muitos crentes sabem que vai ocorrer, e que essa professora não sabia, de que irá causar divisão, tem levado muitos crentes a evitar falar do Salvador e de proclamar o seu nome, o que é outro extremo. Nós somos chamados sim a proclamar, a evangelizar, a levar pessoas aos pés do Salvador, mas há muitos crentes com medo de causar incômodo, ou eles não querem discutir. Eles não estão preparados para isso, porque eles sabem tão pouco a respeito de Jesus, que eles não estão preparados para dar razão acerca da sua esperança. Então lembre-se que você, como uma testemunha de Jesus, é chamado a pregar o Evangelho e precisa estar preparado para isso que está ocorrendo aqui agora. Jesus termina o seu discurso e há dissensão, há controvérsia, e isso sempre irá acontecer. E então você vai no verso de número 22, porque a partir do verso 22 até o 24, você mais uma vez nota essa realidade. Perceba só: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando deixarás a nossa mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Perceba o que está acontecendo. João agora mostra uma história que vai acontecer mais à frente. Já passou um determinado tempo, e é por isso que ele informa aqui aos seus leitores quando é que isso está ocorrendo. No verso 22, ocorreu em Jerusalém durante a festa da dedicação. Desde que Jesus havia falado aquelas palavras lá atrás, também no templo: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, eu dou a vida para reassumir. Mas a despeito do tempo que passou, isso ainda está incomodando a cabeça destes homens, porque enquanto está sendo comemorada aqui a festa da dedicação, que é uma festa que os judeus comemoravam a purificação e a reedificação do templo, no tempo de Judas Macabeus. Isso aconteceu em 165 a.C., ou seja, 3 anos depois que o templo foi profanado, ele foi reedificado por Judas Macabeus, e essa festa então começa a ser celebrada pelos judeus. E a despeito de todo esse tempo, como eu disse, que passou desde o discurso de Jesus, aqueles homens ainda estão incomodados. E João então afirma que enquanto Jesus estava no templo, mais uma vez estes homens se aproximam de Cristo, que é o verso 23. Olha, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Bom, o templo havia sido destruído lá atrás, havia sido profanado. Uma das partes, das únicas partes do templo que ficou de pé, é essa parte que ficou sendo chamada de o pórtico de Salomão, fazendo referência ao templo antigo, porque um novo templo vai ser edificado. Então Jesus estava nessa parte do templo, nessa parte antiga que tinha ficado de pé. E eles então pegam a Jesus ali e começam uma controvérsia. Quem é esse homem? E é interessante que essa pergunta, ela percorre o tempo todo o Evangelho de João. Quem é este homem? Então eles estão dizendo lá no verso 24: rodearam os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Quem é você, afinal de contas? Nós queremos saber.
Literalmente, quando eles dizem aqui, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Essa expressão literalmente é: até quando você irá arrebatar a nossa alma? É isso que eles estão dizendo aqui. E isso é interessante notar, porque enquanto o homem não chega a uma conclusão correta sobre Jesus, e essa conclusão ela tem a ver com o intelecto, com o entendimento, enquanto o homem não chega a esse entendimento, a sua alma não tem sossego. A alma fica desassossegada. A alma destes homens está inquieta, porque eles não conseguem saber e discernir quem é aquele homem. Então é uma questão aqui de entendimento. Você é ou você não é o Messias? E entender isso pode levar a alma ao sossego. Então quem não entende corretamente quem é Jesus sempre vai estar angustiado, sempre vai estar temeroso, sempre estará ansioso, sempre irá entrar em desespero, vai perder de vista a razão da vida e vai o tempo todo tatear, tentando encontrar uma razão para viver. E então há um problema aqui na pergunta destes homens, porque no caso dos judeus, quando eles perguntam a Jesus assim: você é ou não é o Messias? Eles não estão preocupados com a sua alma, no sentido de salvação. Os judeus, como eu tenho dito, esperavam um Messias político. É por isso que lá atrás, quando Jesus transformou ou multiplicou os pães, e os homens vieram para transformar Jesus num rei, Jesus se saiu e se escondeu e foi orar. Mas estes homens queriam exatamente isso, um Messias político. Então as suas esperanças estavam fundamentadas em erro, e era isso que estava tirando o sossego do coração, pois eles não estavam focando naquilo que é de fato importante. Você é ou você não é o Messias? E é por isso que quando Jesus vai afirmar para ele quem de fato ele é, e eles verão que Jesus não é aquele que eles esperavam, não é esse Messias político, a reação vai ser a seguinte, verso 20: ele tem demônio. Ou verso 31: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Eles estão aqui questionando: você é ou não é o Messias? Quando Jesus vai responder, eles vão ficar com raiva, porque Jesus não é o tipo de Messias que eles querem. E aqui é uma verdade. Você não tem que olhar para Jesus esperando alguém segundo os anseios do seu coração, porque o seu coração, por causa da queda de Adão, é pecaminoso. Ele anseia por muitas coisas que não tem a ver com o Senhor. E é por isso que tem muitas pessoas olhando para Jesus como um curandeiro, olhando para Jesus como aquele que vai tirar todas as doenças, olhando para Jesus como aquele que vai fazer a vida prosperar, olhando para Jesus de diversas formas. Por outro lado, olhando para Jesus como um agitador, olhando para Jesus como um idealista, porque isso tudo tem a ver com os anseios do coração. E quando o Jesus da Escritura é apresentado, esse bom pastor que se entregou pelas ovelhas, mas que agora um dia virá com poder e glória para juízo, os homens não querem saber, e isso sempre irá gerar controvérsias. Não espere um Messias conforme o seu coração, mas conforme aquilo que o Senhor tem prometido no Antigo Testamento. Então, quando a alma entende corretamente quem é Jesus, ela consegue sossegar, ela consegue descansar, ela conhece o caráter do seu Senhor. É por essa razão que você deve rogar ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, a fim de compreender
todas as controvérsias que aparecem sobre Jesus à luz da palavra de Deus. E se você for lá na nossa confissão de fé, no capítulo que fala da palavra de Deus, você vai ter exatamente isso, que a confissão de fé vai dizer que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, é o Espírito Santo falando na Escritura. Nosso entendimento sobre Cristo não parte daquilo que os homens dizem ou daquilo que os homens esperam. Nosso entendimento sobre Cristo parte da Escritura, porque foi na Escritura que o Senhor decidiu se revelar. Não há outra forma de conhecer a Cristo senão em sua palavra bendita. Então é na Escritura e não em opiniões de homens e nas suas filosofias que você se firma. É a Escritura que você recorre em momentos de controvérsias. E então você percebe aqui outra reação ao bom pastor. A primeira é essa: sempre haverá controvérsias. A segunda é que sempre haverá quem o rejeite. Dê uma olhada no verso de número 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Dentre os que estão aqui envolvidos com a controvérsia sobre quem é Jesus, há então estes que de imediato estão rejeitando. E as acusações destes homens sobre o Senhor Jesus são bastante sérias e são bastante graves. Eles estão dizendo: olha, este homem é um endemoniado. Este homem não fala nada com nada, ele está fora de si. Vocês vão ficar aí dando ouvidos a uma pessoa que não fala nada com nada? Vocês vão ficar dando ouvidos a uma pessoa de fato que está fora de si? Já imaginou, irmãos, o Deus de toda glória e de toda verdade sendo acusado de estar fora de si? O único, depois da queda de Adão, o único que tem o seu juízo perfeito. Porque fora Cristo, todos nós vamos ter certo tipo de confusão e por vezes vamos falar o que não devemos e vamos estar fora de nós mesmos. Mas o único homem realmente centrado na verdade está sendo acusado de ser um louco, de estar delirando. E isso faz parte da obra de Cristo em seu favor. Para salvar a sua vida, o Deus da verdade se fez homem e foi ofendido e humilhado. Estes homens então rejeitam a Cristo porque eles não conseguem enxergar em Cristo o seu bom pastor. Mas não só isso, eles estão tentando persuadir aos outros, porque há aqueles que estão ouvindo a Jesus, eles estão dizendo: vocês vão ouvir mesmo. Eles não estão satisfeitos em apenas eles mesmos negarem a Cristo, mas eles querem desencaminhar a outros. E a palavra de Deus é assim, ela soa mesmo como loucura para aqueles que se perdem. Paulo vai falar isso ao escrever aos Coríntios. E há muitos irmãos em nossos dias semelhantes a esses judeus aqui, homens que rejeitam a Cristo e a sua verdade. Mas não só isso, blasfemam contra o Senhor, ofendem o Redentor. Muitos que dizem: mas como é que pode, em pleno século 21, vocês ainda darem ideia a um homem como Jesus? Como é que a religião ainda tem espaço num mundo tão evoluído? Porque segundo o anseio do coração humano centrado em si mesmo, isso era para ter acabado já. Se você lembra aí da música de John Lennon, o anseio é esse. Imagine um mundo sem religião. É esse o anseio.
Um mundo sem guerra, um mundo de paz e sem religião. A utopia do John Lennon. Mas essa é a visão de muitos. Como é que pode? Eu julgar você alguém tão inteligente. Como é que alguém tão inteligente pode ir para a igreja todo domingo adorar alguém que vocês não veem? E esse discurso está presente o tempo todo. E você também precisa estar pronto para isso. Porque muitos ainda dizem: este homem não passou de um maluco. Ou aqueles que não ofendem: este homem não passou de um idealista, ele era um sonhador. Não há espaço para pessoas assim na sociedade. E sabe o que é pior? Dentre estes que odeiam a Cristo e que tentam desencaminhar outros, dentre eles estão muitos que já estiveram no seio da igreja, como mestres da igreja, como pastores do rebanho, e porque se decepcionaram, ou porque pecaram e não se arrependeram e não foram tratados, hoje falam contra o Senhor, contra o Evangelho, contra a igreja, distorcem a palavra do Senhor, distorcem aquilo que a Escritura fala sobre Jesus. Há pastores outrora famosos que fazem isso. Dia desses eu estava ouvindo mais uma vez um desses famosos afirmando: Paulo se equivocou quando ele escreveu os capítulos 8, 9 e 10 de Romanos. Paulo falou algumas coisas boas, mas quando ele foi falar desse negócio de predestinação, ele causou muita confusão, porque Paulo não sabia física quântica. E eu fiquei olhando, eu falei: gente, esse homem já foi um pregador do Evangelho fiel. Eu já fui edificado pelas palavras desse homem, que hoje olha para Paulo e diz que Paulo era machista, que as palavras de Paulo, por exemplo, sobre a questão homossexual, está tudo errado, e que se você não interpretar todas as coisas conforme a chave hermenêutica que é Jesus, você não vai chegar a um local correto. Um homem, de novo, usado por Deus na igreja, que hoje desencaminha incautos, porque como ele fala bonito, há muitas pessoas que ainda o ouvem, ainda param para dar ibope. Um outro desses pastores também, outrora bem famosos, afirmou que Jesus não volta. Falei isso aqui na quarta-feira. Ele diz que a volta de Jesus é o horizonte utópico da igreja. É como se você tentasse chegar lá na linha do horizonte. Você nunca vai chegar, mas enquanto o horizonte estiver ali, você vai continuar remando, tentando chegar. Então ele fala: Jesus não volta. É como se fosse isso aí. Essa expressão é só para que a igreja caminhe. E com isso muitos estão tropeçando, caindo, porque esse Jesus pregado por estes homens não traz esperança, não traz sossego ao coração. Homens que outrora pregavam o Evangelho, hoje blasfemam. Não se espante com a rejeição ao bom pastor. Essa rejeição, então, não é uma surpresa. Veja a resposta de Jesus aos que o interpelaram no templo. De novo, você vai agora dar um pulo no espaço de tempo, porque a partir do verso 22 eu já disse que passou um determinado tempo, mas essa questão continua na cabeça destes homens. A controvérsia você já viu. Você é quem? Você é o Messias ou não é o Messias? Dê uma olhada agora no verso de número 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Diante da insistência destes homens que estão lá na controvérsia, dizendo assim: você precisa falar de forma clara, você precisa ser mais assertivo, você é ou não é o Messias?
A resposta de Jesus é: não adianta nada eu falar. Na verdade eu já falei e vocês não acreditaram. Eu já disse e vocês não querem entender. E mais ainda, tudo que eu estou fazendo declara isso. Todas as obras que eu estou realizando estão aí gritando: o Messias chegou, o Messias está entre nós. Porque tudo que Jesus realizava estava profetizado no Antigo Testamento. Abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos, tudo isso era obra do Messias, e Jesus vem realizando cada uma delas. Então o problema, como eu já disse aqui, é que estes homens não esperavam um Messias assim. Eles esperavam um Messias que ia pegar Roma, jogar de lado, e agora Israel volta ao poder. É esse o Messias que eles esperam. A sua esperança era vã e era infundada, por isso eles não conseguiam enxergar, ainda que a Escritura dissesse a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esses homens não tinham verdadeiro entendimento sobre Cristo, e há uma razão para isso que está no verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E agora Jesus escancara a grande razão destes homens estarem vendo o Messias realizar tantos prodígios e milagres e estarem rejeitando o Messias. A verdade, meus irmãos, da Escritura é que aqueles que não são eleitos do Senhor nunca irão crer nele. Você vai falar e eles não vão ouvir, eles não vão compreender. Você vai mostrar e eles não irão enxergar. Jesus está retomando aqui aquilo que ele já havia dito lá no verso 14, volta lá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O pastor conhece a ovelha conhece o pastor. Vocês não estão me ouvindo, vocês não são das minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, elas vão me ouvir e eu vou conduzi-las. Mas vocês não adianta, porque eu posso falar, que vocês não irão compreender. Então, ao proclamar o Evangelho e anunciar o bom pastor, saiba que quem não está dentre no número das ovelhas de Cristo, certamente irá rejeitar a palavra de Deus. E aqui você percebe algo. A fé envolve entendimento intelectual. Você precisa compreender quem é Jesus. Mas não é só uma questão de entendimento. Porque pode ser que alguém entenda quem é Jesus e não creia nele. Crer em Jesus é uma questão de o Espírito Santo dar ao homem um novo coração. Aí sim, ele vai compreender e crer. Como pode isso, pastor? Você mesmo entende um monte de coisa e não acredita nessas coisas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem abaixo, porque não dá para comparar nada com o Evangelho. Mas você talvez tenha assistido aquele filme lá da década de 80, o De Volta para o Futuro. Conta a história lá do rapaz que viaja no tempo para cá e para lá. Você olha para o filme, entende a trama, entende o argumento. Como é que pode alguém ir lá no passado, fazer o que ele fez? Por que isso interfere aqui? Você olha e fala assim: tem lógica a história. Então, se eu perguntar a você, mas você acredita nisso? Você vai falar: não, lógico que não, isso é ficção. Então nós entendemos coisas e não cremos. Agora eu estou falando do Evangelho, que é algo muito superior a isso.
É possível alguém compreender somente intelectualmente quem é Jesus? É. A pessoa pode chegar, olhar a Bíblia, ela sabe ler, ela vai comparar a Escritura com a Escritura e vai falar: não, eu entendi. A Escritura fala que Jesus é Deus, a Escritura fala isso e aquilo. Você acredita? Ah, não, lógico que não. Há ateus que fazem isso. Há ateus que conhecem a Escritura e interpretam a Escritura até melhor do que alguns crentes, em alguns casos. Eu já vi ateu corrigindo o crente. Do crente falar: não, a Bíblia fala assim, e ele fala: não, quem fala isso é tolo, a Bíblia fala outra coisa. Ele não crê, mas ele entende. E é por isso que eu estou falando que, apesar de envolver o entendimento, não é só o entendimento intelectual, é milagre, é um novo coração, é a operação do Espírito de Deus no coração do homem, o que não estava ocorrendo aqui, porque se ocorresse, esses homens creriam. Ninguém pode resistir ao Espírito de Deus. E se esses homens estão rejeitando o Messias, é porque eles não estão no número dos eleitos de Deus. Você que é ovelha de Cristo precisa ter cuidado de sempre estar atento à voz do pastor, porque você compreendeu o Evangelho e você compreendeu quem é Cristo, você foi ajuntado ao rebanho, você dominicalmente ouve a palavra de Deus. Mas há muitos crentes que, por causa dos desejos do seu coração, acabam rejeitando o ensino do pastor. E do pastor não é do pastor Milton, é do Supremo Pastor. Crentes que não querem arredar o pé das suas convicções. É assim que eu creio e ponto final. E quem disse que você crê corretamente em tudo? É preciso sempre conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Como eu disse já um dia desses atrás, não é vergonhoso mudar de opinião, desde que essa mudança se dê por um entendimento correto da palavra de Deus. Durante a minha caminhada cristã, eu mudei muitas das minhas convicções. E é difícil mudar convicções, porque envolve sentimento, envolve orgulho. Será que eu estive tanto tempo assim enganado? Puxa, tudo aquilo que eu aprendi na minha casa, com meu pai, com minha mãe, estava errado. Arredar o pé disso é muito difícil. É por isso que é preciso pedir àquele que é o mestre por excelência, o Espírito de Deus, que ilumine a mente, que instrua o coração, para que ao ouvir a palavra de Deus, e por vezes ouvir algo que nós ainda não tínhamos ouvido, se conferirmos com a Escritura e vemos que tem sentido, que está de acordo com a palavra de Deus, eu preciso me dobrar a isso. Não crentes sempre irão rejeitar a palavra de Deus, mas crentes podem ter os seus corações endurecidos. Crentes podem tentar fechar os seus ouvidos para a verdade, e é exatamente por causa disso que existe uma coisa dentro da igreja chamada disciplina. O que é a disciplina, meus irmãos? A disciplina é a correção de Deus àqueles que não estão dando ouvidos à voz do Senhor. É quando algum crente faz alguma coisa, um outro entende que é pecado, vai lá e fala assim: irmão, você não podia estar fazendo isso não, olha aqui o que a Bíblia diz. A pessoa olha e fala assim: tá bom, mas eu vou fazer. Então você chama a testemunha e fala: mas olha aqui o que a Bíblia diz. Tá bom, mas eu não quero fazer. Então entrega à igreja, e a igreja então chama o conselho: irmão, é isso que a Bíblia diz, mas eu não quero fazer. É um crente que está agindo como um gentio e como um publicano. O que você faz com ele? Trata como gentio e publicano, exclui da igreja. Isso quer dizer que ele não é crente? Não, pode ser que seja. Nós vamos descobrir se, ao ser disciplinado, ele se dobrar diante da verdade. Porque também há muitas pessoas dentro da igreja que não são de fato crentes, estão no rebanho,
mas não são ovelhas. A disciplina é a correção do Senhor para os corações que estão endurecidos e que não querem fazer o que a Bíblia ordena. A disciplina, então, é essa. Se você quiser usar a figura de Jesus aqui em João 10, a disciplina acontece quando as ovelhas não se comportam como ovelhas. Quando elas começam a aparecer um outro bicho, que não ovelha. Sempre haverá rejeição ao bom pastor. Cuide como crentes, para darem sempre ouvidos à voz do Senhor. Por último, sempre haverá quem nele crê. Veja lá o verso 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então veja, a despeito daqueles que não só não criam, como tentavam dissuadir os outros de crer, dizendo: esse homem é maluco, vocês vão dar ouvidos à palavra de um maluco. O verso 21 está mostrando outra realidade. Essas pessoas estão julgando por si mesmas. Elas não estão se deixando levar pelo argumento destes homens. Enquanto eles estão dizendo: este homem é um endemoniado, eles estão olhando para as obras de Jesus, estão comparando com aquilo que a Escritura dizia sobre o Messias, estão dizendo: mas ele não parece um endemoniado. O que ele faz não é coisa de endemoniado. Vocês já viram alguém abrir os olhos aos cegos? Algum demônio? E essa palavra é semelhante à palavra do cego, do ex-cego, diante dos fariseus, quando eles estavam lá interpelando lá o cego, e o cego falou: vocês também querem ser discípulos dele, por acaso? Eles ficaram bravos, falaram: discípulo é você, nós somos discípulo de Moisés e de Abraão, nós não temos parte com esse homem, coisa nenhuma, esse homem não é de Deus. Se você é de Deus, eu não sei, agora eu nunca vi ninguém, nunca se teve notícia de que alguém abriu os olhos aos cegos. Vocês estão falando que esse homem é pecador? Aqui estes homens estão fazendo o mesmo. Eles estão olhando para os que estão indo contra Cristo e dizendo: não tem sentido o que vocês falam, não faz o menor nexo. Ao ouvir o discurso de Jesus, eles estavam certos de que não poderia se tratar de um endemoniado, porque eram palavras de vida. Porque os milagres realizados por Jesus Cristo corroboravam isso. Somente alguém da parte de Deus poderia fazer um cego voltar a ver. E o coração destes homens via em Jesus o cumprimento daquilo que era anunciado nas Escrituras, diferente daqueles que rejeitaram, que esperavam outra coisa, que não esperavam o que a Escritura dizia, mas que esperavam o que o seu coração ansiava. Por que isso aconteceu? Bom, a razão também está expressa lá no verso 27 desse tipo de reação. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que são descritos aqui então como ovelhas do Senhor, eles ouvem a voz do pastor e eles creem, porque eles reconhecem a voz do pastor e eles seguem o pastor. São estes que Paulo trata com outro nome que muitos não gostam: eleitos, desde antes da fundação do mundo, predestinados. Eu não gosto dessa palavra não, então prefiro aqui as palavras de Jesus: minhas ovelhas, as outras não são. Jesus está falando claramente que é o Senhor Deus quem capacita os homens a dar ouvidos à sua voz. Aqueles que são conhecidos pelo Pai. Veja o texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, 29 e diante. Porquanto
aos que de antemão conheceu. Lembra o que Jesus está falando lá? Olha lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Paulo está dizendo: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Todos aqueles que são conhecidos do Senhor, que são amados do Pai, que pertencem ao número das ovelhas de Cristo, serão chamados, justificados, adotados, santificados e por fim glorificados para a glória do Pai. É por isso que são estes que estão dizendo: este homem não é endemoniado, este homem vem da parte de Deus, eles são ovelhas do Senhor. E a igreja, em seu trabalho de proclamação, pode estar bem certa de que os eleitos do Senhor ouvirão e crerão. Você tem essa certeza no seu coração? Ou você acha que você creu em Jesus Cristo porque você é diferenciado? Porque tem muito crente que mantém esse orgulho no coração. Porque, meus irmãos, se fosse simplesmente uma questão intelectual, nós poderíamos nos dizer as pessoas mais inteligentes da face da terra. Porque quem não crê em Jesus não entende, não é inteligente. Mas não é uma questão de inteligência, é uma questão de amor do Pai pelas suas ovelhas, de quebrantamento do coração. Então mantenha um coração humilde, um coração que sabe, que tem plena convicção que se não fosse transformado por Jesus, nunca iria a Cristo. Porque você não iria a Cristo por conta própria, você fugiria dele, como Adão fugiu e como o homem tem fugido desde o Éden. É por isso que é o Pai que está procurando os seus adoradores. Não são os adoradores que estão procurando o Pai, são as ovelhas que adoram o Pai de todo o coração. Se você tem essa certeza no coração de que os eleitos serão salvos e de que você foi salvo porque você é um eleito do Senhor, você tem procurado anunciar o bendito nome de Jesus sem medo de controvérsias, sem medo de rejeição, sabendo que se o Senhor quiser, os homens se dobrarão à palavra, e que se a palavra for rejeitada, não é você que está sendo rejeitado, é o Senhor, é o Deus da glória que está sendo rejeitado. É trabalho nosso, dos crentes, fazer conhecida a obra de Cristo. Esses que estão crendo em Jesus chegaram a essa conclusão ao ver o que ele fazia, perceber que o Antigo Testamento falava acerca daquilo. Logo, falar sobre Jesus não é meramente dizer assim: olha, Jesus te ama e eu também. Não há esse tipo de anúncio na Escritura. Pode procurar, vai de Gênesis a Apocalipse. Se você achar, depois você me conta. Não existe esse tipo de anúncio: olha, Jesus te ama e eu também. O que existe é a explicação do Evangelho. Qual é o estado do homem depois do pecado? Qual é o resultado da queda? O estado de condenação dos homens, a inabilidade dos homens em fazer algo para ser salvo, a encarnação do Filho de Deus para cumprir toda a lei em lugar dos seus, e ainda assim morrer na cruz para que pessoas incapazes de cumprir as obras da lei sejam salvos pela graça mediante a fé, crendo em Jesus Cristo, seu Salvador. É preciso entender isso.
Tem um monte de gente dentro da igreja que pretensamente creu em Jesus, mas foi naquele Jesus anunciado assim: ó, Jesus te ama, eu também. Jesus tem um plano para a sua vida. É bom o plano? É, então eu vou, estou dentro. Todo mundo está dentro desse plano. Aí quando as pessoas começam a ver que dentro do plano de Jesus pode envolver ficar sem emprego, pode envolver perder a saúde, pode acontecer acidente, pode acontecer morte de gente querida, tudo dentro do plano do Senhor. Eu falei: rapaz, esse plano não é muito bom não. E é por isso que é preciso anunciar quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar as suas ovelhas e para trazê-las para o seu rebanho. É preciso mostrar tudo o que Ele fez para salvar pecadores. Tudo isso para não haver a menor dúvida: ninguém, exceto Jesus Cristo, pode conceder salvação. Somente aquele que é o próprio Deus pode conceder vida eterna. E é isso que Jesus está falando que faz pelas suas ovelhas. Versos 28 e 29: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus agora fala da segurança que estes que o abraçam pela fé podem gozar. Quem crê nele nunca morrerá eternamente. Quem crê nele está bem seguro. Pai e filho estão empenhados em salvar pecadores, transformando esses pecadores à imagem de Cristo. De novo, veja o verso 30: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos no mesmo propósito. Eu e o Pai temos o mesmo empenho, porque a salvação é obra do Deus Trino. A Trindade Santa está envolvida na salvação de pecadores. O texto aqui ainda não menciona o Espírito Santo. Mais à frente Jesus vai falar quem é o grande responsável por convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós olhamos para a Escritura e entendemos que a salvação é obra da Trindade Santa em favor do homem pecador. Meus irmãos, não é preciso então temer perder a salvação, por exemplo. Tem muitos crentes que ficam desesperados ao pecar. É claro que tem o outro lado, crentes que não estão nem aí para o pecado. O pecado é algo grave, que tem que ser lamentado, mas não deve levar ao desespero de alguém achar que perdeu a vida eterna porque pecou. Porque se dependesse da minha e da sua performance, era todo mundo de cabeça no inferno. Porque todo dia você peca, todo dia. Os méritos são do Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Paulo está categoricamente dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque você já desfruta de vida abundante. Você já vive neste mundo com total segurança, sabendo que ninguém pode afastar você do seu Salvador. E mesmo quando você peca, Deus corrige, Deus disciplina, Deus te traz novamente para o meio dos seus. Você precisa manter um estudo regular da Escritura, que é onde o Supremo Pastor ensina e instrui os seus. E este pastor bendito sabe de tudo aquilo que você precisa antes mesmo de você abrir a boca para pedir, porque ele conhece você muito bem. Portanto, não tenha medo, não se aflija, não fique ansioso,
Não deixe que esses sentimentos inundem o seu coração. Olhe para o seu pastor, para o supremo e bendito pastor. Louve a Deus pelo trabalho da Trindade Santa em seu lugar. Então, meus irmãos, que Jesus Cristo é o bom pastor, a Bíblia não deixa a menor dúvida. Mas há diferentes reações a essa verdade. Sempre haverá controvérsia, e é por isso que você, como cristão, precisa estar bem fundamentado, bem firmado na Escritura, porque é por meio dela que o Espírito Santo fala, dissipando toda dúvida a respeito do Salvador. Você precisa estar preparado para, em meio às controvérsias, dar razão da esperança que há em você. Sempre haverá quem rejeite a Cristo, e em vez de te desanimar, essa verdade precisa dar a você cada dia mais convicção a respeito da verdade da palavra, porque o pastor disse isso. Quem não é ovelha dele não vai dar ouvidos. Em toda a Bíblia inspirada por ele, esta verdade está afirmada. Não cesse de pregar, não desanime diante da rejeição, mas sempre haverá quem crê. O bom pastor continua procurando as suas ovelhas, continua procurando os seus adoradores para adorarem em espírito e em verdade, e você é um cooperador a fim de fazer ecoar a voz deste pastor. Quando você prega fielmente o Evangelho, quando você proclama fielmente o Evangelho, a voz que chama é a voz do pastor. E se houver ali uma ovelha de Cristo, ela ouvirá, ela crerá, ela se ajuntará ao rebanho. A igreja proclama o Evangelho confiada nesta verdade, de que o Senhor está juntando as suas ovelhas ao rebanho. Se você está aqui hoje e conhece o bom pastor, você louva então a Deus pela graça que alcançou a sua vida. Se você está aqui hoje e não conhece ainda esse pastor bendito, minha oração é para que o Espírito abra os seus ouvidos, para que você consiga discernir a voz do supremo e bom pastor. Se dobre diante dele, confesse seus pecados, receba a vida eterna, encontre um lugar de segurança, onde você não precisa mais temer, pois o pastor está com você.